Quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, vamos lá, já clique em gostei neste momento e depois lá no final você deixa um comentário para me ajudar. Queridos, peguemos o evangelho que está em Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje nos mostra Jesus se afastando das cidades e indo para a beira do mar. Mas o que acontece lá? O povo segue. Claro, quem vê Jesus quer ir atrás dele. E não era pouca gente. Diz o texto do evangelho que vinham de todos os lados, todos os lugares, da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e até de regiões como Tiro, como Sidônia. Ou seja, meus irmãos, gente de todos os cantos queriam estar perto de Jesus. E por que tanta gente ia atrás dele? Porque ouviam falar do que ele fazia. Queridos irmãos e irmãs, o povo escutava os testemunhos. Imagina, você escuta que Jesus curou um paralítico, que Jesus libertou um homem possuído, que Jesus tocou um leproso, ele ficou limpo. E essa notícia se espalhava e encantava mais pessoas. E quando o povo escutava que há esperança, que há alguém que trazia vida, alguém que traz cura, alguém que liberta, alguém que salva, o coração corre até ele. Então veja, meus irmãos, que nós vamos a Jesus também pelo ouvir. Este exemplo que aqui nós vivemos, de ouvir este evangelho todos os dias, nos mostra claramente, vocês que estão aqui me acompanhando todos os dias querem acompanhar, na verdade, Jesus, porque vocês estão ouvindo falar de Jesus, e isso nos atrai. Mas aqui, meus irmãos, nós temos aqui um primeiro ponto que eu quero destacar. Jesus atrai porque traz vida. Jesus atrai porque salva. O evangelho é sempre um anúncio de vida nova. E é isso que nós cristãos precisamos redescobrir. O Cristo que dá a vida, o Cristo que cura as feridas do coração, o Cristo que liberta das correntes do pecado. Às vezes, nós até falamos de Jesus, mas sem transmitir essa vida, sem transmitir esperança, sem transmitir alegria. Se a gente fala de Jesus sem esses aspectos, o povo não sente vontade de se aproximar. Às vezes nós tratamos a nossa religião como peso, nós tratamos a nossa religião somente como obrigação, ou até nós tratamos Jesus Cristo somente como um personagem histórico que ficou lá atrás. Então, dessa forma a gente não atrai. Mas, quando a nossa fé é viva, quando se vê do nosso rosto, quando se vê do nosso olhar, no nosso modo de falar, que Jesus está vivo em nós, por meio das minhas atitudes, por meio daquilo que eu falo, que eu faço, se eu erro, eu me levanto, as pessoas vão perceber que é Jesus que me levantou. Se eu falo de Jesus com alegria, com brilho no olhar, com esperança, as pessoas vão se sentir atraídas do ouvir falar de Jesus e vai querer também se aproximar de Jesus. E o segundo ponto está no cuidado de Jesus também. Percebam que o texto do Evangelho diz que ele pediu aos discípulos que preparassem uma barca para que a multidão não apertasse ele. Jesus se preocupa com o povo, claro, mas também Jesus se preocupa com a sua missão. E aqui eu quero destacar dois elementos nesse segundo ponto. O primeiro deles é, Jesus pede uma barca. Queridos, Jesus continua falando hoje por meio da barca da igreja. Jesus continua falando sobre a barca da igreja, por meio da condução do Papa, dos bispos e, claro, de nós, sacerdotes, diáconos, de vocês que são pais, mães, catequistas. Mas Jesus se utiliza hoje da barca da igreja para falar a uma multidão de pessoas que querem ouvir ele. Então, meu irmão,
Eu e você precisamos tomar consciência de que, na medida em que falamos sobre Jesus, a gente não tem que falar o que a gente acha, mas a gente tem que falar o que Jesus falou. E aí, o cuidado que nós temos que ter em conhecer os evangelhos, o cuidado que a gente tem que ter em conhecer minimamente da doutrina da igreja, para a gente não falar asneira, para a gente não dar bobeira. Quantas pessoas seguem um Jesus da sua cabeça, mas não seguem um Jesus real, que está ali no texto bíblico, que está ali no catecismo da Igreja Católica? Porque Jesus não fala de forma aleatória. Jesus está falando hoje por meio da barca da igreja, dessa instituição, sim, que possui 2025, 26 anos. Sim, Jesus está falando hoje por esta barca. Outro elemento que gostaria de destacar é que Jesus Cristo quer atender a todos ali naquela barca, mas de forma ordenada, sem se deixar sufocar pela correria. Então, aqui Jesus também está nos ensinando um equilíbrio. Queridos, há momento de atender as pessoas, há momento de recolher-se também, há momentos de pregar, e há momentos também de se retirar para rezar. Olha só, esse equilíbrio que nós precisamos aprender. E nós, muitas vezes, vivemos tão apertados pelas urgências da vida que nós esquecemos de cuidar também da nossa alma. Nós fazemos e nos esquecemos da nossa oração diária, da adoração ao Santíssimo Sacramento, nos esquecemos da confissão, de gastar tempo lendo o Evangelho, ouvindo o Evangelho como nós estamos fazendo aqui, de procurar a missa, uma direção espiritual. Talvez Jesus hoje nos diga: filho, pega a tua barca e se afasta um pouquinho, respira, calma, reza, deixa eu cuidar de você um pouquinho. Terceiro ponto, meus irmãos, está no que acontece depois. Os espíritos maus gritavam dizendo: tu és o Filho de Deus, mas Jesus os repreendia, não deixava que falassem. Você já parou para pensar por que Jesus faz isso? Veja, meus irmãos, porque Jesus não quer ser reconhecido por gritos, nem por fama. Ele quer ser reconhecido pelo amor. Algumas pessoas querem seguir Jesus só porque ele faz milagre. Algumas pessoas querem seguir Jesus só porque ele faz exorcismos. Pessoas querem espetáculos. Só vão à missa no dia do padroeiro, só vão à missa para pagar uma promessa no Pai Eterno, só vão à missa no cerco de Jericó, só vão à missa e tá tudo bem, tem que ir mesmo no Divino Pai Eterno, tem que ir mesmo fazer romarias, pagar promessas, tem que ir mesmo no cerco de Jericó, porque ali acontece graças abundantes que são derramadas, mas a nossa vida também acontece no dia a dia, na missa comum do dia a dia, aí na sua paróquia, exatamente, com o seu padre, com o seu sacerdote, com o seu pároco, com a sua catequista, com o seu coordenador de pastoral, é no dia a dia. Não é nas gritarias, não é nessas coisas espetaculares. Claro que Jesus age nessas coisas espetaculares, mas o dia a dia, meu irmão e minha irmã, nos santifica e santifica muito. O verdadeiro reconhecimento de Jesus vem da fé, não vem assim de uma barulheira. Acontecem momentos espetaculares, sim, são bons, excelentes e nós precisamos dele, mas a nossa vida cotidiana nos santifica, porque é o Senhor que vai nos corrigindo no dia a dia da nossa vida. Muita gente fala de Jesus, muita gente grita sobre Jesus, mas nem sempre o reconhece como o Senhor da vida. Reconhecer Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é obedecer Jesus no dia a dia, é deixá-lo seguir ele no dia a dia, é deixar que ele entre no coração, transforme tudo, é deixar o Senhor mexer nas nossas estruturas. Meus irmãos, vejam só, o Evangelho então nos convida a 3 atitudes. Primeira, deixar-nos atrair por Jesus, que dá a vida e esperança. Segundo, viver na barca de Jesus Cristo, ouvir as pregações de Jesus, na barca de Jesus, não conforme eu acho. E junto com isso, viver também com equilíbrio, sem deixar a correria sufocar a alma. Terceiro, reconhecer Jesus, não apenas com palavras, nas gritarias, nos espetáculos, mas também com o coração e na vida cotidiana. Então, que hoje cada um de nós possa dizer com sinceridade: Senhor, eu quero estar contigo, não por curiosidade, nem por interesse, mas porque só em ti, Senhor, eu encontro a verdadeira vida. Amém. Escreva aqui nos comentários, meus irmãos, escreva aqui nos comentários agora, vamos lá. Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, eu quero estar contigo. Ou alguma outra frase e palavra que te chame a atenção. Não se esqueça de, exatamente, você já está sabendo, se inscrever no canal, clicar em gostei, me ajude evangelizando, pegue esse evangelho, mande para mais pessoas, não tenha vergonha
Às vezes nós mandamos memes, nós mandamos vídeos para outras pessoas e temos vergonha de mandar o evangelho. Você já parou para pensar que você faz isso? Então vamos lá, me ajude evangelizando, pegando este evangelho e mandando para mais pessoas. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.